Oi pessoal, bom dia. Gente, vamos continuar então aqui no estudo do 171, do estelionato. Não acredito que eu vá conseguir hoje terminar o estelionato com vocês, mas pelo menos o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, metade do parágrafo 2º, talvez a gente consiga terminar, né? O parágrafo 1º é a figura do estelionato privilegiado. O Código Penal traz requisitos lá no parágrafo 1º de como a gente pode reconhecer essas privilegiadoras. O parágrafo 2º, só para você entender o esqueleto, são cláusulas de equiparação. Ou seja, o Código Penal traz situações em que são equiparadas ao estelionato simples que está lá no caput, tá? Então ele traz lá situações taxativas, né, e que são inclusive especiais em relação ao caput. Ou seja, elas são precisas e o caput vai ser subsidiário em relação a elas. Se você consegue identificar uma situação específica deste parágrafo 2º, o indivíduo vai responder pelo estelionato do parágrafo 2º, que tem a mesma pena, mas que é uma cláusula de equiparação, mas que é especial em relação ao estelionato, digamos assim, genérico do caput. Bom, vamos começar pelo parágrafo 1º, que são então, portanto, as situações de privilégio. O parágrafo 1º, ele traz dois requisitos para que haja o privilégio. Primeiro, ele traz o requisito de que o indivíduo deva ser primário, né? O indivíduo primário é o indivíduo que não seja reincidente. E aí você tem que relembrar lá o artigo 63 a respeito da reincidência. E o segundo requisito diz respeito ao prejuízo sofrido pela vítima, né? O prejuízo sofrido pela vítima não pode, deve ser um prejuízo considerado pequeno. Eles são parecidos com o furto privilegiado, né? O furto privilegiado, ele diz respeito ao indivíduo ser primário, também não ser reincidente. Em relação ao bem, ao dano causado, ele não fala prejuízo, ele fala a respeito de valor, né? Então ele diz lá que o indivíduo seja primário e de pequeno valor a coisa subtraída. E aí tem-se, não existe na legislação nada que defina essa quantidade, mas tem-se que seja até um salário mínimo. Bom, em relação ao estelionato, não é de pequeno valor o bem, é de pequeno valor o prejuízo, né? Então existe uma certa diferença. As consequências em relação a essa privilegiadora são as mesmas consequências que estão presentes lá em relação ao crime do furto, que são: é só você dar uma olhada lá embaixo do parágrafo 1º. Substituição da pena de reclusão por detenção é uma possibilidade. Redução da PPL de 1 a 2/3. Então, ela pode funcionar como uma causa de diminuição de pena, esse parágrafo 1º, ou então a aplicação somente da pena de multa, quando a pena de multa vem de forma isolada. Que mais, né? É necessário, então, portanto, que o juiz reconheça na sentença que o réu não é reincidente, que ele é, portanto, primário, e, além disso, que o prejuízo causado à vítima não ultrapassou o limite, não tem ultrapassado o limite de um salário mínimo. Essa avaliação é no momento da consumação dos fatos e não necessariamente posteriormente, né? Inclusive, eventual reparação por parte do sujeito ativo desse prejuízo não impede a concessão do benefício, tá? Então, esses são os requisitos para que a gente considere o estelionato privilegiado lá do parágrafo 1º. Só fique atento que existe uma diferençazinha em relação ao furto privilegiado. No mais, eles são bem parecidos. Agora, aqui nesse vídeo, eu vou falar a respeito de basicamente 3 situações do parágrafo 2º. O parágrafo 2º, como eu mencionei para vocês, ele é uma cláusula de equiparação. Ele traz mais situações que são equiparadas ao estelionato lá do caput, né? Então, como eu havia dito para vocês, repetindo, né, ele é especial em relação ao caput. Por quê? Porque são situações muito precisas, muito taxativas, né? E sempre quando existe essa taxatividade, ela vai prevalecer sobre aquilo que é mais genérico. Então, se eventualmente você visualizar uma dessas situações, é nessas situações que o indivíduo vai ser responsabilizado, em função do 171, parágrafo 2º, tá? Mas é uma cláusula de equiparação, é equiparada ao estelionato normal, o estelionato simples lá do caput.
A primeira situação é a situação de disposição de coisa alheia como própria. Ou seja, o indivíduo realiza alguns negócios jurídicos com a coisa, com o bem, como se dono fosse. Então, ele dispõe, ele tem atos de disposição. Quais são os atos de disposição que estão previstos lá no Código Penal, no parágrafo 2º, inciso 1º? Vender, permutar, dar em pagamento, locação ou em garantia. Então, ele dispõe, ele tem atos de disposição como se dono fosse, quando na verdade a coisa pertence a terceiro. A coisa não pertence a ele. Então, o agente se passa por dono de determinada coisa, em que existem, então, portanto, duas vítimas. Tanto a real proprietária do bem, como o terceiro que eventualmente faz um negócio jurídico com esse indivíduo. Tá? Esse inciso primeiro, como eu já havia mencionado, é uma situação de condutas vinculadas. São necessariamente essas condutas. Uma informação importante é que, efetivamente, ele vende. Quando só existe a promessa de compra e dívida, né, a promessa de compra, o contrato de compra e venda, sem efetivamente ter existido a venda, a gente consegue capitular pelo estelionato do caput. Fora essas situações, quando existe efetivamente a venda, né, vai existir essa cláusula, vai ser inserido nessa cláusula de equiparação. Tá? Que mais? O segundo inciso é a chamada alienação de coisa própria. Na verdade, é uma alienação fraudulenta. O que acontece aqui? Aqui a coisa é minha, né? A coisa me pertence. Entretanto, pesa sobre essa coisa alguma questão impeditiva para que eu faça algum negócio em relação a ela, e eu me silencio em relação a isso para eventual negociador. Vamos por partes. Então, portanto, a coisa é minha, a coisa é própria, diferente do inciso anterior. Segundo, quais são os negócios jurídicos que eu efetivamente posso fazer? Os mesmos que os do inciso anterior, menos a locação, porque não existe previsão expressa aqui no próprio inciso, né? Então, o que incide sobre a coisa que eventualmente eu tenha me silenciado em relação ao terceiro? São 3 situações: a coisa inalienável, a coisa gravada de ônus e a coisa litigiosa. Não vou aqui me alongar a respeito disso, que são questões de direito civil. Vocês sabem que eu tenho pavor de direito civil, então eu tento ajudar vocês na medida do possível, né? Mas depois, se você tiver dúvida, vai lá estudar para você ter mais certeza a respeito desses pontos, tá? Eu vou dar uma definição simples para você. O que é a coisa inalienável? A coisa inalienável é a coisa que não pode ser vendida. O que é a coisa gravada de ônus? Bom, coisa gravada de ônus é que existe algum direito real, lembra dos direitos reais? Algum direito real impeditivo em relação àquele negócio sobre a coisa. Então, por exemplo, hipoteca. Né? Você vende algo, um bem que esteja hipotecado, sem mencionar essa condição ao terceiro. Coisa litigiosa, coisa que está sendo objeto de discussão judicial. Então, a coisa é minha, mas essa coisa não pode ser negociada sem que pelo menos exista um conhecimento a respeito da real situação processual da coisa, né? Então, isso também é equiparado a estelionato. O indivíduo que faz um negócio, que, por exemplo, né, que vende uma coisa que é objeto de litígio, sem comunicar isso ao comprador, é estelionatário também. A terceira situação é a chamada defraudação de penhor. Né? O que acontece na defraudação do penhor? É a situação de que o devedor esteja sob seu poder, né, um determinado bem que esteja empenhado e vende esse bem empenhado, impossibilitando, portanto, a garantia que se transveste nesse bem. Né? Então, o penhor é justamente isso: tem um bem em garantia, eu não posso vender este bem porque justamente ele é uma situação de garantia. Então, se eu vendo esse bem, ele inviabiliza a garantia e o credor fica sem essa garantia. Então, o indivíduo que faz isso, obviamente, está prejudicando uma situação de negócio jurídico e age de má fé. Então, portanto, ele também vai ser considerado o quê, pessoal? Estelionatário. Tá bom? Esses foram os primeiros 3 incisos do parágrafo 2º. Existem mais, a gente vai ver isso no próximo vídeo, tá? Um beijo, pessoal!